Essa vai ser a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Já perdi a conta a vez que eu vou tentar gravar vídeo hoje. Olá todo mundo, eu sou Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje eu quero falar com vocês sobre altares. Vamos falar das diferenças entre a vindoura segunda edição e a primeira edição que já está ficando para o passado. Muito bem, pessoal. É o seguinte, vamos falar primeiro sobre o que se mantém, o que ainda é Altares, o que deixou de ser Altares, nós vamos ver depois. Os personagens ainda são construídos da maneira clássica. Você vai escolher uma espécie, uma classe, uma origem e então o seu foco. A partir dessas coisas, você vai derivar os seus pontos de vida, pontos de energia, as habilidades que você tem, os conhecimentos que você agregou ao longo da sua vida e o equipamento que você começa as suas aventuras. Altares ainda é centrado em aventuras modulares, aquelas que você pode jogar mais de uma vez, que tem cenas construídas de modo emergente e que tem um chefão final na cena 3, de preferência. Não, nem todas são terminadas na cena 3, mas essa é a preferência da estrutura. Você vai enfrentar os inimigos em combates, vai enfrentar obstáculos e desafios variados usando testes e você vai poder descansar entre uma cena e outra do mesmo jeito que já se fazia antes, só que agora existem algumas nuances novas e regras novas para os desafios, para os descansos, para todas as coisas que Altares já tinha. O sentimento de jogar Altares ainda é o mesmo. Você ainda vai estar jogando um dos melhores jogos de fantasia medieval já feitos. E na minha opinião, da produção nacional, é o melhor. Podem me criticar, eu sei que existe o Dragon 2, eu sei que existe Tormenta 20, eu sei que existe Tagmar, existe até o Might Blade que é feito pelo próprio Thiago Junges, mas eu tenho como o meu jogo de fantasia medieval favorito Altares, segunda edição, a partir de agora. Eu fui playtester, um dos vários playtesters da segunda edição enquanto ela estava em produção, e vou falar para vocês sobre as coisas que mudaram da primeira edição para a segunda edição a partir do beta 13. Ou seja, existiram vários betas sendo avaliados, lidos e jogados pelo pessoal do playtest até chegar nesse 13 que, segundo o Thiago Junges, é o produto final praticamente, né? Só faltavam umas correções de português, né? Gramática, digitação, coisas assim. E aí o produto final vai vir exatamente como eu vou falar para vocês. Então vamos às mudanças nas regras. Aliás, antes de falar das mudanças das regras, vale dizer, pessoal, o conteúdo de Altares segunda edição é mais que o dobro de texto, conteúdo mesmo, regras, ideias, conceitos, enfim, do que a primeira edição. E o livro agora não é um livro só, são dois. Temos o módulo básico e o módulo avançado. E junto na caixinha vai vir ainda um guia de aventuras, com uma série de aventuras para ser vivenciadas pelo grupo. E um guia de monstros com muitas e muitas criaturas variadas. Vamos lá então. Focos. Na primeira edição nós tínhamos 4 focos: a força, a rapidez, a sutileza e a saúde. Agora nós temos mais 2, que são a concentração e a comunicação. A concentração você vai utilizar quando você precisa manter a cabeça centrada diante de uma situação de muitos problemas, né? Por exemplo, você está num navio no meio de uma tempestade, ou se você estiver tentando se concentrar para usar um ritual, que agora existem rituais no jogo. Se você estiver tentando fazer o uso de um ritual no meio de um combate, você vai fazer uso da sua concentração.
E a comunicação, ela é usada para te dar vantagem, tornar mais fácil conseguir coisas a partir dos personagens não jogadores. Você vai tentar dissuadir, você vai tentar seduzir, você vai tentar conquistar, você vai tentar intimidar. Você vai utilizar o foco em comunicação. Espécies e classes. Funciona praticamente do mesmo jeito, mas está muito mais bem organizado. E agora nós temos 12 de cada. 12 espécies, 12 classes. As 12 espécies, para quem já tinha o suplemento Reinos e Jornadas junto com o módulo básico da primeira edição, as 12 espécies já são conhecidas. As classes, sim, existem duas novas, que são o Cavaleiro e o Patrulheiro. E com isso vem algumas regras novas, inclusive, como o combate montado. Temos regras de combate montado no módulo avançado, para você poder utilizar o seu cavaleiro quando ele estiver a cavalo. As habilidades e conhecimentos. Conhecimentos teve a sua lista muito ampliada. A série de conhecimentos que você vai ter acesso é muito maior do que existia na primeira edição. E existem habilidades que são dependentes de conhecimentos que você tem. A lista de habilidades das classes no módulo básico é pequena. No módulo avançado tem uma lista muito mais completa, às quais você vai ter acesso se você tem os conhecimentos apropriados. Então é uma coisa que ficou bacana, porque não existe mais a necessidade de você pegar uma habilidade de outra classe. Você pega uma habilidade de um conhecimento. É mais ou menos assim que funciona. Tá? Muitas habilidades foram alteradas, seja na maneira como funcionava, seja no seu custo. E outra mudança importante é que agora você não começa o jogo com 3 habilidades, você começa com uma habilidade. Agora seu personagem é realmente iniciante. Só que existe uma regra da casa que você pode usar facilmente, um opcional, em algum lugar dos betas estava, acredito que na versão final também está, que você pode começar com 3 habilidades se você quiser, se você for já um jogador experiente. Equipamentos. A lista de armas, armaduras e todos os equipamentos estão bem maiores e as regras de alguns deles mudaram. Em destaque, mudou as regras para o uso dos escudos. Agora existem vários tipos de escudos, cada um deles tem o seu nível de absorção de dano e o seu custo de energia. E a regra para eles quebrarem está presente, né? Quando você toma mais dano do que o escudo é capaz de absorver, o escudo se perde. Então ficou uma coisa bem estratégica do escudo até. Montagem de cenas. A montagem de cenas, antes você lia uma parte 1, uma parte 2, colocava um obstáculo e uma complicação em todas as cenas até chegar no encontro final, onde existia uma regra separada. Agora é assim, ó, existe parte 1, parte 2 e parte 3 na montagem da cena. Não existe uma coluna específica de obstáculo. Você que vai definir o que está presente nessas coisas que são obstáculos para você, que precisam ser vencidos com testes e desafios. E complicação deixou de ser obrigatório. O grupo opta por colocar uma complicação em jogo para ter mais conquista no final. E a conquista agora não se chama mais conquista, se chama pontos de experiência mesmo. Agora você ganha XP em altares. A evolução dos personagens agora está concentrada em gastar XP. Mas ficou bem bacana, tá? Ficou muito legal, que os custos são variados das coisas que você pode adquirir, né? Conhecimentos, habilidades, a evolução de pontos de vida ou a evolução de pontos de energia é ao custo de gastos de pontos de experiência. Isso é o sistema de experiência novo. Se você colocar uma complicação na sua montagem de cena, você vai ter um XP a mais para aquela cena, senão aquela cena dá apenas um XP. Se você colocar mais de uma complicação, você pode ter mais pontos de experiência. E o encontro final garante 2 pontos de experiência. Além de todos os tesouros e todos os equipamentos que você pode recolher naquela cena ou na aventura. Normalmente uma aventura termina te oferecendo alguma coisa especial. A mecânica de suposição foi substituída. A partir da modificação dela, se construiu usar conhecimento. Agora você não faz uma suposição em cima dos conhecimentos que você tem. Você diz como o seu conhecimento é útil naquela cena, o que você sabe que pode ser útil.
E aí o outro jogador, ou você quando está jogando solo, vai fazer a jogada de dados exatamente como era na sua posição antes, para dizer se seu conhecimento é útil ou não, se aquela utilidade que você queria dar para ele é verdadeira ou falsa. E você só pode, por cena, usar uma vez cada um dos conhecimentos que você tem. Como eu já tinha dito, existe agora uma diferença entre feitiços e rituais. Existe uma regra completinha de rituais, existe uma lista de rituais bem bacana, rituais de vários níveis. Eles não existe medida de nível, tá, gente? É que eles têm graus de alguma maneira. Agora eu não me lembro a regra completa, porque essa regra eu ainda não parei bastante em cima dela, assim, para decorar, por exemplo. Mas existem exigência de tempo, exigência de ingredientes, e os ingredientes eles têm que ser conseguidos, tá, gente, ao longo das aventuras. Você vai passar por bazares nas cidades, ou você vai colhê-los nas suas dungeons, e você tem que ter ele na listinha de equipamentos lá para você poder gastar. Uma regra de combate avançado, temos agora com manobras de combate, com toda questão estratégica e tática, e essa regra vem junto com um glossário de condições. Então esse jogo está se tornando, para mim, uma versão, não digo minimalista, mas enxuta da quarta edição de D&D, e talvez por isso que Altares segunda edição vai se tornar o meu favorito daqui pra frente, porque ele ganhou muitas semelhanças, inclusive nesse negócio dos glossários de condições e a questão das manobras de combate, que pra mim ficou sensacional. E é isso, gente. Tem muito conteúdo em Altares segunda edição. O manual avançado traz uma gama enorme de regras bacanas, construção de cidades, construção de cenas fora da aventura, construção de aventuras novas, construção de monstros novos, tá tudo ali. E eu acho que quem adquiriu o Altares segunda edição durante o financiamento coletivo foi de uma sorte estupenda. Quem vai adquiri-lo daqui pra frente também vai fazer uma aquisição fenomenal. O Thiago Jung está de parabéns pela excelente criação desse conteúdo. Eu, assim, já considerava ele um gênio. Eu considerei Altares segunda edição a prova máxima de que ele é um excelente designer de jogo. Esse jogo tá divertido demais, tá emocionante. Enfim, não tem o que dizer. Até mais. Esperem pelo retorno da campanha de Altares aqui no canal, adaptado para a segunda edição. Até a próxima. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem.